A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, mais um tempo de estudo, de oração, sempre necessário para que Deus trabalhe os nossos corações, forge o nosso caráter, aprimore a nossa maneira de ver e de pensar e de decidir como cristãos. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, dos versos de número 31 até o 33, a palavra do Senhor nos diz: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos feito com a nossa vida? Nesse tempo de quarentena, será que Deus tem trabalhado os nossos valores, tem fortalecido os princípios, alguns dos quais ficaram adormecidos em nosso lar, talvez em nosso serviço, talvez na maneira de nós encararmos a vida? Nós teremos de início uma oração. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça para juntos falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo de estudo, por esse tempo de oração, por esse tempo também de louvor. Que o Senhor possa trabalhar as nossas vidas, cuidar da nossa história, proteger a nossa família, nos trazer sabedoria e entendimento para que nós possamos compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Nós entregamos o início desse culto, desse estudo, entregamos as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos medos na sua presença, para que o Senhor trate segundo o seu propósito, segundo a sua soberana vontade, e nós sejamos forjados, transformados para a sua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos a participação de um cunhado e de uma sobrinha minha. Ele se chama Reginaldo e ela Carol. E eles trarão um cântico bem conhecido. Juntos cantemos ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu
A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, dos versos 23 e 28. Esse texto será o texto base do nosso estudo dessa noite. O tema da nossa mensagem será Desafios para ser cristão, toque de humanidade, espiritualidade e esperança. Nós começamos na quarta-feira da semana passada uma série de estudos a respeito dos desafios para ser cristão. E naquele culto, nós estudamos 3 pistas importantes, a saber, primeiro, sabedoria, que vem de Deus, que nos permite tirar o melhor do pior. Segundo, resistência, ou seja, não desistir nunca, apesar das circunstâncias. E terceiro, transformação, que em outras palavras pode ser entendido como coragem de mudar. A leitura de Marcos, capítulo de número 2, dos versos 23 a 28, da palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele, ou seja, Jesus, lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E deu também aos que estavam com ele. E aconteceu, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No culto desta noite, nós trabalharemos outras 3 pistas importantes para vivermos de forma melhor. E o nosso desafio é um desafio para sermos cristãos melhores, filhos melhores, cônjuges melhores, pais melhores, servos melhores. E o primeiro desafio está em recuperar o toque de humanidade. Os versos 25 e 26 do Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, nos dizem o seguinte: Mas ele, ou seja, Jesus, lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? A nossa crise é fundamentalmente uma crise de valores. Há uma inversão de valores no nosso dia a dia. Nós sacrificamos o ser humano e valorizamos a máquina. Nós sacrificamos o ser e valorizamos o ter. Nós sacrificamos a pessoa e valorizamos as coisas. Na verdade, nós temos sacrificado o ser humano aos grandes ídolos da nossa civilização. Dinheiro, poder, lucro, fama, prestígio, posição social, sucesso. Jesus já denunciava esse perigo quando advertia: o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Nós precisamos recuperar esse toque de humanidade em todas as áreas da experiência humana, na ciência, na política, na educação, na medicina, na economia e, acima de tudo, na religião e dentro dos nossos lares. O capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus ele escandaliza os líderes religiosos por alguns de seus feitos. Vejamos. Nos versos 1 a 12, Jesus ele perdoa o pecado de um paralítico após curá-lo e libertá-lo, resgatando a sua dignidade. Nos versos 13 a 17, Jesus convoca e transforma um coletor de impostos, provando mais do que o seu poder sobre o pecado, mas a sua preocupação com o ser humano. Os versos
18 a 20, Jesus ele demonstra que Deus está mais preocupado com as necessidades do ser humano do que com os rituais. Nos versos 21 a 22, nós constatamos que as antigas maneiras de ver a fé, de compreender a fé, estavam esgotadas e demonstravam ser incapazes de conter a nova revelação trazida por Jesus. O mandamento de amor, onde ele resume os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E nos versos 23 a 28, objeto do nosso estudo dessa noite, há uma discussão entre a importância de um dia, no caso o sábado, e do ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Em Gênesis 1, 26, nós encontramos a seguinte verdade: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todas as terras e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Já o Salmo 8, versos 4 e 5, nos apresenta o seguinte: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Assim como Davi priorizou a sua fome, principalmente a de seus homens, dos seus servos, em detrimento a barreiras criadas em prol apenas dos governantes e cúpula sacerdotal da época, nós temos vivido situações semelhantes em nossos dias, onde apenas os poderosos podem se aposentar após alguns anos de mandato e adquirem para si e para os seus privilégios, regalias e riquezas, com o mínimo de esforço. A segunda verdade, a segunda pista ou o segundo desafio dessa noite é o desafio de dar prioridade ao que é espiritual. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versos 1 a 3, nós encontramos a seguinte verdade: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Assim como o leite, ele é importante para uma criança, né? Nós temos visto isso quando a Gláucia, minha esposa, tira o leite, leva lá no banco de leite em Presidente Prudente, depois de processado ele é levado lá para o Daniel, e nós temos percebido, depois que iniciou o recebimento, a nutrição dele do leite materno, como ele tem se fortalecido, o que Deus tem feito na vida dele. Trazendo isso para as nossas vidas e para o texto, a questão espiritual, esse leite genuíno que é a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra da verdade, a palavra que nos orienta, ela também forja o nosso caráter, ela nos sustenta, ela nos fortalece em tempos de crise, em tempos de depressão, em tempo onde as nossas mãos não servem para muita coisa, a não ser para orar ao nosso Deus e entregar as nossas vidas a Ele. Quando foi lançado o Plano Real, uma questão técnica importante que se discutiu foi a questão da âncora. Qual seria a âncora, ou seja, a plataforma da nova moeda? Decidiu-se pelo câmbio, e o câmbio continua sendo a âncora do plano econômico em vigor. Mas mais importante que a âncora para a política econômica é a âncora para a própria vida. E essa âncora é de natureza espiritual. Caso contrário, a exemplo de um barco sem âncora, nós corremos o risco de ficarmos à deriva, ficarmos perdidos. Nossa civilização, ela tem negligenciado os valores e as verdades espirituais. E é por isso que somos uma civilização de gigantes nucleares, mas de pigmeus éticos. É desse fundamento espiritual que Cristo falava quando recomendou: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há 3 situações fortes que Jesus recomenda. Paz, para que houvesse quietude nos corações. A primeira delas, os discípulos estavam com medo e Jesus traz a seguinte palavra, lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E assim continua. Lá no verso 27, Jesus ele apresenta novamente a sua paz aos seus. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A terceira situação, Jesus, antes de enviar o Espírito Santo, lá em João 20, dos versos 21 e 22, ele diz o seguinte, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, não nos inquietar com aquilo que o nosso coração deseja, talvez seja a grande chave de compreensão das nossas mazelas. Nesse tempo de distanciamento social, de afastamento, de quarentena, eu creio que nós temos visto aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que é essencial, aquilo que faz parte da nossa vida, que nos faz falta. Nós sentimos falta e tantas pessoas têm ligado para mim, eu tenho ligado para elas, para falar sobre a necessidade de um abraço, a necessidade de um culto presencial, mas enquanto isso não acontece, que nós possamos nos manter firmes na fé que nós temos em Cristo Jesus e abraçar aqueles que nós podemos, nossos familiares, aqueles que moram conosco. A terceira e última pista, ou verdade, que nós temos para essa noite, encontra-se lá no livro de Jó, capítulo 14, versos 7, 8 e 9. De não perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé, porque há esperança. Jó 14, a partir do verso 7, diz o seguinte, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. A humanidade, ela sempre se deixou levar pelos sonhos das grandes revoluções redentoras, a revolução científica, a revolução tecnológica, a revolução burguesa, a revolução socialista, a revolução capitalista, a revolução cibernética, e nós continuamos precisando de uma grande revolução, mas de uma revolução diferente, a revolução da esperança. A esperança é o último reduto da alma humana. O resultado mais drástico da destruição da esperança é a violência. E justamente porque não se pode viver sem esperança, aquele cuja esperança foi destruída, ele passa a odiar a vida, a odiar o mundo, a odiar as pessoas. E agora, por não ser mais importante para ele, esses valores, essas pessoas, essas vidas, ele se destrói e se torna autodestrutivo. Ele se mata ou morre. O importante é vingar a vida não vivida. Quantas pessoas que não têm vida e tentam tirar talvez o último fôlego de vida dos que estão próximos a ele, dos que estão próximos a ela. Quantas pessoas não têm mais esperança e buscam tirar a esperança daqueles que a têm. Quantas pessoas que já não têm mais fé e buscam destruir a fé daqueles que professam em Cristo Jesus a fé genuína. E assim como Deus se lembrou de Jó, restaurando a sua vida, Deus tem poder para restaurar a nossa história, e a nossa família, e os nossos sonhos, apesar dos nossos medos, das lágrimas e do distanciamento que nós estamos vivendo. Já estamos concluindo esse estudo, essa mensagem. Tudo que nós pretendemos realizar há um preço a ser pago, mas ainda há esperança.
Ela reside na transformação das pessoas, na mudança do coração, no cultivo de valores e princípios espirituais. Nós estamos no mês de maio, mês da família. Há algumas nuvens no horizonte de chuva? Talvez. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós não podemos perder a esperança. É como um coração confiante, cheio de fé e de esperança, que pisaremos a terra firme de um novo tempo, de uma nova possibilidade. E esse mês, o mês da família, não apenas nele, mas nos demais também, que nós possamos valorizar aqueles que Deus tem colocado mais próximo a nós, em tempos fáceis ou em tempos de profunda dificuldade, que é a nossa família. Que possamos entender as nossas vidas como uma dádiva de Deus e aceitar o desafio de viver um dia de cada vez. Que Deus assim nos abençoe. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós temos alguns pedidos. Nós os entregaremos na presença de Deus. Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, pelo seu cuidado. Nós apresentamos primeiramente a vida dos pequenos, a vida do Elias, ó Pai. Nós temos visto muitas vezes na televisão ou em conversa com o papai, com a sua mamãe, com seus queridos, a garra que o Senhor tem permitido que ele exerça nessa luta contra o câncer. Nós abençoamos a vida dele e pedimos que o Senhor complete a boa obra que um dia o Senhor começou na vida dele. Cuide também, ó Deus, do pequeno Leonardo, sobrinho da nossa irmã Priscila. 1 ano e 5 meses. Em breve, provavelmente precisará passar por um cateterismo tão pequeno, Pai. Mas nós cremos tanto no seu poder e milagre para curá-lo, quanto na sua intervenção através dos médicos, através de alguma intervenção cirúrgica. O Senhor tem o poder para cuidar, para abençoar, para moldar a vida dele, como tem o poder para moldar as nossas vidas. Nós abençoamos também a vida de cada pequenino, Pai, que encontra-se naquela UTI neonatal. A vida do Daniel, nosso filho, a vida da Mariana, filha da nossa irmã Ana, a vida, ó Deus, da Lívia, que encontra-se ainda no quarto, mas em breve irá para a sua casa, filha da nossa irmã Raquel. Nós abençoamos também, ó Deus, a vida do Cadiel. Cuide, ó Pai, da vida dele, a vida do Samuel, a vida da Lorena, que chegou há pouco na UTI, da Manuela, do Lucas e de outros, ó Deus, que estão a caminho. Nós abençoamos também a vida das gestantes, a vida, ó Pai, da nossa irmã Renata Zaganini e da nossa irmã Juliana Burgos, lá de Adamantina. Nós abençoamos também, ó Pai, a vida da Martinha, da Rose, da Rubiana, do seu Rudinei, a vida, ó Pai, da Cecília Góes, que esses dias não esteve bem, mas o Senhor sempre a teve, ó Deus, em seus braços. Cuide, restaure, fortaleça. Nós abençoamos também, ó Deus, a mãe do Eduardo Rossatelli, que eu não me recordo o nome dela, mas o Senhor não esquece dos nossos nomes. Nós pedimos um cuidado, Deus, sobre o final dessa semana. Que seja uma semana sustentada, guardada, abençoada e protegida pelo Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus, que nos permite ser pequenos cristos, ser cristãos. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a presença do Espírito Santo, convencimento e habitação, e o senhorio de Cristo esteja conosco, com a nossa família, com os nossos sonhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima, em nome de Jesus.